Na aula de hoje você vai aprender sobre o tipo de texto e sobre a argumentação no edital da CRE da Fundação Getúlio Vargas. Fique comigo nesse vídeo porque vai valer a pena. Olá pessoal, eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens e já tive participação em bancas de concurso e já fui aprovado em mais de uma dezena de concursos públicos. Então vamos embora aqui para a tela sem mais delongas. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como se dar a argumentação com base no edital da CRE, né, da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Vou mostrar outros detalhes também para vocês e vamos partir aqui primeiramente do edital, que diz lá o seguinte: considera-se que conjuntamente os aspectos referentes ao tipo de texto proposto e a coerência das ideias. Geralmente as bancas elas costumam dividir o tipo de texto e a coerência, eles costumam dividir em dois aspectos diferenciados da sua redação. Nessa banca aqui eles vão fazer diferente. Eles vão cobrar no mesmo item os dois temas. Você pode ver que ele vai valer ali 8 pontinhos. Mas, via de regra, isso não é normal. As bancas costumam dividir. Aqui não está dividido, então eles vão cobrar as duas coisas aqui, mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é o tipo de texto, a outra coisa é a argumentação, tá? A fuga completa do tema você vai tomar 0, tá? E aqui a gente vai avaliar se ele sustenta a tese em termos de argumentação, organização, macroestrutura, etc. Nesse vídeo eu não vou mostrar para você todos os elementos, eu vou mostrar alguns e na sequência nós vamos ter outros vídeos sobre isso, tá? Aqui nós vamos focar em alguns elementos, como por exemplo a topicalização que você não pode fazer, o singular e plural, etc, no tipo do texto e por aí vai, ok? Então o primeiro que eu quero mostrar para vocês é a topicalização. A gente fez um exemplo na aula passada que mostrava para vocês uma questão da Getúlio Vargas que ele te pedia dois elementos, você tinha que responder duas coisas dentro do texto. Mas o fato de você responder duas coisas não significa que você tem que fazer em tópicos. Olha que esse cabuquinho aqui, na hora de responder, ele colocou 1, 2, 2. Ele topicalizou. Ele fez os tópicos na resposta. E não pode, você precisa fazer um texto dissertativo e argumentativo, que seja um texto dissertativo e argumentativo corrido. É um texto só. Você não vai fazer um texto que seja dividido em partes. O seu texto ele vai ter que ter início, meio e fim, mesmo que a pergunta seja dupla, como a gente fez no texto passado. Então, esse tipo de topicalização aqui, ó, ele dá fuga ao tipo textual. E a fuga ao tipo textual é uma fuga que pode sim te fazer tirar 0 na redação, beleza? Então, na sequência aqui, eu coloquei para vocês uma outra questão de marcação de erros. A gente já falou um pouco de erros, a gente vai repetir quando aparecer algum tipo de detalhe. Os erros, quando você os comete, você pode colocar em cima, igual está mostrado ali, ó, onde eu mostrei para vocês na seta, a pessoinha errou e lá em cima ela escreveu. E perceba que essa pessoinha fez isso em várias outras partes do texto. Isso é perfeitamente possível, isso é perfeitamente válido, isso é perfeitamente lógico, isso é perfeitamente dentro do edital. Mas, contudo, porém, todavia, o erro dessa pessoa aqui foi essa setinha. Por que essa setinha aqui pode te levar ao 0? Porque esse tipo de setinha aqui ela é considerada uma marcação e uma marcação que vai fazer com que alguém, supostamente, vamos supor que você foi ali, fez essa redação e colocou essa marquinha na linha 4. Aí vamos supor que você conhece a pessoa que vai corrigir a prova, né? Como já aconteceu com a pessoa que vos fala, que já corrigiu alguma prova de concurso. Então suponha que essa pessoa, você sabe quem é e você diga, olha, eu ali na linha 4 eu fiz uma setinha. Claro que isso é quase impossível de acontecer, mas as bancas elas não deixam que você faça isso, porque se você fizer isso, existe uma chance, mesmo que remota, de que você tenha a sua prova localizada e por isso tem algum tipo de ajuda. Vai ser muito difícil, mas a banca te dá 0. A banca te dá 0. Então, se você fizer isso ali, você vai tirar 0. Então, não faça, ok? A primeira pessoa está explícita lá no edital que você não pode usar isso. Eu falei para vocês que isso daqui não precisava nem estar no edital, porque eu imagino que se você está fazendo uma prova de redação, você precisa, dentro dos seus estudos, saber que você não pode usar a primeira pessoa. Então, vou te dar um exemplo aqui do que é. Todos nós temos feridas, mágoas acumuladas, blá, blá, blá. Olha que já começou com o nós ali. Nós é a primeira pessoa. Então, vamos lembrar que a gente tem a primeira pessoa, que é quem fala, que é eu ou nós. A segunda pessoa é quem escuta, tu ou vós, e a terceira pessoa é o assunto de quem que a gente fala, ele, elas e etc. Então perceba que aqui nós temos a primeira pessoa que está explícito lá no edital, dizendo com todas as letras, ó,
que você não pode, o uso de primeira pessoa do singular e segunda pessoa, singular e plural, poderá ser penalizado. Então, você não pode fazer isso, você vai perder nota. Você não pode fazer isso de forma nenhuma. Está explicitado no edital, tá? E o que é essa referência direta que ele te pede aqui também? Ele fala, ó, será considerado aspecto negativo a referência direta à situação imediata da produção. Exemplo, como afirma o autor do primeiro texto da coletânea, como solicitado nessa prova e etc. Então perceba, nós temos aqui, eu coloquei para vocês uma referência do texto. Ó. Aqui é combatendo a intolerância religiosa, blá blá blá, e daqui que fala ó, no texto da pessoa. A letra, por favor, né? Vocês não vão fazer desse jeito. Fala em um tema complicado como esse. Tá vendo que tá fazendo referência ao que tá lá no título e como tema que te deram anteriormente? Na redação sua, você não pode fazer esse tipo de coisa. Como se estivesse faltando parte. Você já começa o texto falando, olha, esse tema, não sei o quê. Não. Você vai começar dizendo sobre o tema em si. A questão do tema tal é importante para a sociedade, porque o tema tal. Você vai dizer o que o tema é. Não é para você fazer referência para o tema passado, meu jovem. É para você falar o tema na redação. Mesmo que tenha no título, igual está aqui, o título ele só está introduzindo o texto. O título aqui, ele é só como se fosse o título, como se fosse, vamos dizer, você vai assistir um filme, então o título do filme está lá, o filme chama O Herói, e começa uma cena nada a ver. O cara não faz referência ao título, porque o título é só para chamar, é só para resumir o filme, é a mesma coisa aqui. Só que o pessoal acaba que dá uma confundida e acaba fazendo isso, tá? Então outra coisa que eu quero que vocês fiquem espertos aí, é com relação à enrolação. A banca falou com todas as letras que você não pode enrolar, você tem que ser direto ao assunto. Mesmo porque você só tem de 15 a 30 linhas, o tema geralmente vai ser um tema grande, você vai ter que falar muitas coisas. Se você ficar enrolando, você não vai conseguir fazer, tá? Então, tudo aqui a gente já tenta prezar para que você não enrole. Até o nosso livro lá, Redação Sem Enrolação, ele é focado nisso, é focado no que pontua. Então, e aqui no vídeo também, dá aquela inscriçãozinha, aquele like bonito para nós aí, que sempre vão aparecer vídeos sem enrolação como esse aqui. Se você ativar o sininho, isso sempre vai aparecer, tá? Então, vou mostrar para vocês um exemplo aqui de enrolação, ó. A depressão também é problema de saúde. A depressão começa a partir de uma perda que vem adquirida também quando está sofrendo pelo fim de relacionamento. Tá, cadê um exemplo aqui? A partir daquele momento que se sente que não é a mesma pessoa, ali começam os sinais da depressão e o mundo totalmente diferente, não tem mais vontade de sair. Perceba que a pessoa só está rodando no mesmo argumento aqui. O texto aqui dessa pessoa, ela não teve progressão. Então, o que é não ter progressão? A pessoa aqui em cima, ó, disse como começa esse problema aí que as pessoas costumam ter na mente, né? Tem que evitar um pouco aqui por causa do algoritmo. Então, aqui você tem esse tipo de coisa. Aqui embaixo, a pessoa continua rodando sobre o mesmo, como se fosse uma mesma caracterização do tema. O texto da pessoa, ele não evolui. A pessoa não começou a falar lá em cima como acontece e depois já disse, por exemplo, um dado da OMS ou usou uma citação. Não, a pessoa continuou inserando e repetindo no mesmo tema. Então aqui ela falou do problema e aqui embaixo depois ela fala a partir do momento que você sente que o mundo não é mais o mesmo. Percebam que é a mesma coisa praticamente que ela falou lá em cima. Então isso aqui é punível porque o texto ele não é um texto que progride. Isso aqui a banca considera enrolação. E a banca não aceita enrolação. Um dos critérios é que a sua redação ela tem que ser objetiva. E aí você vai ter um outro problema. Se você começa a enrolar, tipo aqui, como nós temos só 30 linhas à nossa disposição, se você começa a enrolar dessa forma, é lógico que você não vai conseguir abordar todos os aspectos necessários, porque você ficou enrolando, você gastou linha aqui à toa. Então você não pode fazer isso, ok? Então fique muito esperto com esses elementos. Nós vamos fazer mais vídeos aqui sobre isso. Você vai se inscrever no canal se você ficou no vídeo até aqui. Vai dar bom, tem muita vaga, você só precisa de uma. Fica ligadinho aqui no canal, porque a gente sabe como ajudar as pessoas a fazer redação. Temos aí no clube de membros
Por apenas R$ 5 é um cafezinho por mês, a sua redação pode ser corrigida. Pode ser que você esteja fazendo uma redação desse tipo aí, ó. Você precisa de alguém para te dar um feedback e eu e a minha equipe estamos aqui preparadinhos para te ajudar, ok? Por hoje ficamos por aqui, meu povo. Então até a próxima. Fui!